algo que eu gostaria que tivesse me sido dito quando eu comecei a pesquisar a análise do discurso, que é justamente a diferença entre o que a gente faz aqui e o que se faz hoje na França, né? Porque é costume a gente dizer que a análise do discurso, quando a gente está no Brasil, a gente vai fazer análise do discurso, nós fazemos análise do discurso inspirados na escola francesa da análise do discurso, ou de acordo com, ou até mesmo falar na vertente francesa da análise do discurso. E isso é complicado, porque, por um lado, é um pouco anacrônico, né? O que a gente faz aqui, o que eles fazem lá, não é mais a mesma coisa. E mesmo quando era, enfim, escolas, enfim, pensadores muito parecidos, ainda não era a mesma coisa por uma temporalidade, enfim, colonial, né? Eles estão lá, os textos para chegar aqui são diferentes e chegam em conjunturas diferentes, enfim, às vezes com traduções ou distintas, ou traduções muito escondidas. Então, digamos assim, a análise do discurso no Brasil, mesmo no começo, como eu vou tentar mostrar, ela nunca foi uma análise do discurso, enfim, francesa, né? Seria, enfim, um pouco complexo demais a gente se ater nesse ponto. E continuar nos reivindicando desse lugar, justamente porque, enfim, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, eu acho que o que a gente faz hoje aqui, como análise do discurso, é muito mais interessante do que o que eles fazem lá. E justamente, enfim, por essa conjuntura brasileira que a gente deu para essa disciplina. Bom, os objetivos, então, desse meu mini curso, da fala que eu quero fazer para vocês, é apresentar e defender a especificidade da análise do discurso brasileiro e sobrevoar, e eu gostaria de destacar bastante essa palavra, as diferenças entre as vertentes materialistas e arquigenealógicas da AD brasileira. E esse nome ele vai ficar mais claro mais para frente, quando eu for falar diretamente, né, do que seria uma análise do discurso Foucaultiano, e aqui eu estou dando preferência, como vocês podem ver, a não nomear através, não por patrônimos, mas por, enfim, pelas vertentes teóricas, né, a perspectiva materialista, a perspectiva arquigenealógica, por um lado, para evitar enfim, essa tensão ao nome, mas porque elas também, o nome próprio, né, dos autores, o Michel Pechet, o Michel Foucault, mas também porque quando elas se tornam vertentes de uma análise do discurso brasileira, elas, enfim, que elas ganham esses nomes de uma análise do discurso materialista e uma análise do discurso arquigenealógico. Inclusive, o termo arquigenealógico eu não sei exatamente qual dos pesquisadores foi, de um conjunto, que são os Foucaultianos, mas eu vi ele bastante na obra do Pedro Navarro, que é um professor da UEM, e que está, enfim, num movimento de constituir efetivamente uma análise do discurso distinta da materialista. Inclusive tem um texto dele recente, em que ele reivindica a não remissão mais à escola francesa da análise do discurso, a análise do discurso materialista, mas que ela, em certo sentido, ele propõe uma autonomia da análise do discurso Foucaultiano, que ele chama de arquigenealógica, e que, enfim, não precisaria mais responder aos problemas colocados pela materialista. Bom, os tópicos que eu separei para conversar, eles são uma grande vontade, mais do que a garantia de que vou conseguir falar de tudo isso que eu gostaria de falar. Mas é primeiro fazer uma breve reflexão, então, dessa AD francesa e como ela se tornou isso que eu estou chamando de uma AD brasileira, enfim, e algumas pessoas. Depois, eu acho que eu ainda consigo falar um pouco disso hoje, começar a fazer esse sobrevoo que eu estou propondo por uma obra que não é inaugural, não é nenhuma das obras inaugurais da análise do discurso, seja da obra do Foucault, seja da obra do Pechet, mas que eu acho que ela é a obra que melhor explica o que significa fazer análise do discurso, no sentido, como se constrói o olhar do analista do discurso. Seja ele um analista do discurso que está mais preocupado, como os materialistas estão, na relação da língua com o discurso, da língua com a luta de classes, né, em específico, e com o inconsciente, seja numa versão, enfim, mais Foucaultiana, e essa obra, a Ordem do Discurso, é uma obra Foucaultiana, é um texto de Foucault, mais preocupados em uma análise discursiva preocupada com enfim, formações históricas do discurso, dos objetos de conhecimento, das relações das disciplinas, e, enfim, de como isso se organiza a partir de quase uma visão social do discurso, né? Essa obra, ela apresenta o discurso de uma forma que, bom,
que na verdade é uma forma que o Foucault encontrou de expor o método dele, o que ele pretendia trabalhar, e ele modifica esse método bastante depois, mas é também uma obra da qual o Péchet faz muita referência, principalmente a arqueologia do saber, do Foucault, mas também a ordem do discurso, justamente como um lugar que fala assim, se quem entendeu o que é discurso também está aqui. Não é a mesma coisa, mas aqui é um lugar em que a gente consegue construir um diálogo interessante. Né? Os dois autores têm um diálogo muito, muito grande, principalmente o Péchet como leitor de Foucault. Não sei se o Foucault efetivamente, eu acho que existe algum comentário que ele já fez, o Coutinho escreve isso numa entrevista, que é um analista do discurso materialista, que, enfim, se torna um geneólogo, sei lá, como diria isso. E ele, enfim, ele comenta, faz comentários desse encontro dele com o Foucault, em que o Foucault diz que aquilo que eles faziam não tinha nada a ver com o projeto dele, então pode ser que ele não concordasse muito com o que o Péchet chama da teoria do discurso, né? Mas, enfim, eu acho que, pelo menos nos textos, ele coloca bem clara essa relação entre a abordagem dele, de como, o que é o discurso, né? Não necessariamente a análise, mas o que é o discurso, e como o Foucault concebe esse discurso. Então, eu separei a ordem do discurso no terceiro ponto, aqui, ideologia e genealogia, porque com certeza não daria para tratar hoje, mas, e para destacar, enfim, como terceiro ponto, que eu acho que semana que vem a gente vai conversar, e é justamente os dois métodos que o Foucault propõe, né, são dois métodos distintos, mesmo que ele vai assumi-los como contemporâneos no momento da análise, mas que eles, enfim, têm fins diferentes, constroem análises distintas mesmo que a gente possa considerar que de um mesmo objeto, né. Depois, passar para a análise automática do discurso, que é um nome que o Michel Péchet deu para o projeto dele, né. O Michel Péchet ele propõe, em 1969, uma análise automática do discurso, então, pensar aí a análise do discurso péchetiano dentro do que ela se desenvolveu até 1983. E, por fim, eu acho que o último comentário que eu gosto interessante é justamente entender como essas duas lógicas de pensamento, dentro das suas crises, porque se tem uma coisa que os dois, eu acho que eu pretendo mostrar isso, passaram durante a sua produção acadêmica, que é praticamente contemporânea. O Foucault tem, acho que, uns 5, 6 anos a mais de publicação do que o Péchet, mas Péchet morre em 83, Foucault morre em 84, e eles publicaram até o último ano de vida. Então, como que... Nossa, eu me perdi no que eu estava falando, gente. Fui tentar lembrar, mas enfim, como que essa... Você estava falando que eles eram contemporâneos, acho que era isso. Da contemporânea. Como que elas se transformaram, então, em duas linhas distintas, né, e fazer esse comentário e mostrar como que, no fim do Brasil, esses dois pensamentos distintos constituíram efetivamente formas distintas de fazer essa análise do discurso. Beleza? Gente, desculpa se eu der umas lesadas aqui hoje, realmente o dia foi exato, mas vamos lá. Bom, o primeiro tópico, então, é justamente esse tópico que eu chamei da análise do discurso francês para a análise do discurso brasileira. Eu vou deixar as referências no fim, mas eu queria dizer que isso que eu estou trazendo aqui não é uma tese minha, não é uma defesa minha, particular, é uma defesa, na verdade, que eu estou encampando a partir de outros autores. Um deles é o meu orientador, o Círio Pocente, aqui do professor aqui da Unicamp. Ele tem um texto, ele escreveu, né, ele tem, enfim, tem bastante textos discutindo a teoria da análise do discurso, e ele, enfim, sempre tentou fazer esse recorte de que existe uma análise do discurso. Ele defende isso textualmente muito pouco, mas nesse novo texto dele fica mais claro, a ideia de que existe efetivamente uma análise do discurso brasileira, não só porque ela é feita aqui, mas porque ela é um campo, enfim, particular. Se a gente for pensar, ele é muito leitor de Bourdieu, né, e do Minguenot, ela é um campo discursivo, um campo social distinto do que é do que a gente pode chamar da escola francesa da análise do discurso, que é feita, inclusive, lá na França. Um outro autor que eu li para colocar aqui, que eu esqueci de colocar na bibliografia, é o Roberto Baronas, da UFSCar. Ele, sim, ele defende isso. Ele tem um livro que ele organizou, que chama, acho que, Introdução aos Estudos Brasileiros do Discurso, que é esse livro aqui na introdução mesmo. Ele propõe a ideia de que existe uma análise do discurso, ele gosta muito disso de jogo de palavras, né, uma análise do discurso brasílica, brasileira, brasileirada, ou enfim, uma análise do discurso do Brasil, feita aqui, e ele defende isso, um ex-orientando dele, que fez doutorado lá na UFSCar e também na ICHES, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, aqui no Brasil, em Linguística, lá em Sociologia, o Marco Ruiz.
em que ele defende justamente que ele tenta fazer uma análise discursiva, histórico-discursiva, né, da constituição disso que a gente pode chamar de um campo do discurso no Brasil, desse campo, enfim, que é uma ciência brasileira, uma ciência linguística brasileira, especificamente uma análise do discurso brasileiro. E aí, enfim, ele nesse artigo dele, ele vai explorar isso muito mais do que eu vou fazer aqui rapidamente. E uma última autora que eu me inspiro para fazer esses comentários evidentemente, a Ayn Rand, que, diferenças à parte, seja elas políticas ou teóricas, a Ayn Rand, ela é inegavelmente a maior responsável, porque se a gente tem uma análise do discurso, seja ela brasileira ou análise do discurso no Brasil, ela é uma das principais responsáveis, pelo menos no intuito político, né, de promover essa disciplina. Então, também eu tenho um texto dela que ela faz uma apresentação da análise do discurso no Brasil, numa publicação francesa, acho curioso, não tem uma tradução, na verdade, enfim, ela até escreveu o texto em português, porque quem traduziu eu conheço, mas, e publicou lá fora, não publicou aqui, mas é um texto bastante interessante para se ler também, sempre com um certo distanciamento de quem passou pelo processo histórico de que está descrevendo. Mas, bom, sem mais delongas, para apresentar a escola francesa da análise do discurso nesse percurso histórico, eu gostaria de pensar em 3 momentos, que, enfim, na verdade são 3 momentos chaves, não para entender a escola francesa em si, mas para entender justamente esse anacronismo entre nós e eles, por mais que, enfim, a gente tenha feito coisas parecidas em tempos semelhantes, né? A escola francesa da AD, isso que a gente chama que é chamado internacionalmente de escola francesa da análise do discurso, que começa com Michel Pechet, principalmente, e também com Jean Dubois, que eu coloquei aí, e outros autores que faziam parte do círculo intelectual deles, e vai até os dias de hoje, enfim, com autores como Dominique Miguenot, Marianne Pavot, Thierry Hubert, tem como é que é o nome dela? Sophie Moirand, e outros diferentes, vários nomes contemporâneos da análise do discurso, Ruth-Amossi, enfim, francesa, que participam efetivamente desse ambiente francês de uma produção acadêmica. Bom, para começar, eu acho que para entender a análise do discurso, seja, enfim, a obra do Michel Pechet, seja do Michel Foucault, é importante entender o que foi o Maio de 68, ou pelo menos pincelar os problemas que ele trouxe para a vida intelectual francesa. Porque é o Maio de 68, em certo sentido, que fomenta as posições que vão ser tomadas tanto por Michel Pechet quanto por Michel Foucault em 69. O Maio de 68, enfim, foi um movimento estudantil, de greves estudantis, que começou numa cidade no norte de Paris, em Nanterre, na Universidade de Paris, mas, enfim, em Nanterre, e foi um movimento libertário na época da Revolução dos Costumes, contra a cultura, enfim, e que fomentado principalmente por um sentimento na esquerda, né, naqueles da esquerda, um sentimento radicalmente anti-stalinista e de, em certo sentido, desilusão, mas também desgosto e, enfim, repúdio aquilo que estava ocorrendo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1968, sob o comando de Stalin. O movimento foi muito amplo, foram várias questões, inclusive do governo francês, do Estado francês, que foram colocadas em questão, mas ele se, digamos assim, desse maio de 68, um dos grandes aspectos que precisa ser pensado, e isso influencia muito o pensamento do Pechet, é a consolidação do Partido Comunista Francês. Por que isso é um movimento importante? Por que, enfim, isso motiva o Pechet, principalmente, a se debruçar sobre o discurso? Porque o partido, enfim, a partir do pós-68, com a crise do marxismo, né, frente a ter que explicar o que era a União Soviética e a tentar manter esse partido, o Partido Comunista, seja em suas seções, seja o Partidão, né, o grande Partido Comunista Internacional, era preciso, enfim, retomar as teses marxistas e, inclusive, repensar todas elas. Talvez os 2 grandes contemporâneos marxistas, materialistas, que estavam em debate nessa época, pelo menos do que se lê na intelectualidade francesa, eram, por um lado, Lukács e, por outro, o Althusser. Né? Pechet é um althuseriano, e o Althusser era, e até hoje, em certo sentido, ele é um autor bastante periférico, talvez, do marxismo, no sentido de que ele não é o que tem as maiores escolas, não é o que fez as maiores
fez as maiores, enfim, construiu uma grande tradição, né, porque, inclusive, no fim da vida dele, ele foi bastante ostracizado, quando ele assassina a mulher dele e vai parar no manicômio. Mas desde essa época ele já era mais marginal na intelectualidade francesa, porque principalmente na militância política, porque a militância política ela tinha sido a corrente do PC francês a ser consolidada como hegemônica, como majoritária, era lucachiana, que Althusser, inclusive, denunciar como, enfim, uma espécie de inclusão idealista dentro do materialismo francês, não do materialismo francês, perdão, o Lukács não é húngaro, acho, mas dentro da militância e do pensamento marxista francês, quando ele, enfim, se torna o grande norte do PCF. Outra questão importante do maio de 68, que motivou as publicações inaugurais em 69, e que eu esqueci de colocar esse item ali, mas que ele é talvez o mais importante de todos eles, é justamente a crise universitária que se deu na França. A França, ela tem uma história muito longa, e se você vai para lá, eu tive a oportunidade de, em 2018, estudar lá, se você vai para lá estudar, isso é uma questão muito debatida por eles, e para a gente é um pouco quase insosso, porque é uma discussão para a gente não faz tanto sentido, o jeito como eles colocam, que é essa separação entre um fazer científico e um fazer político, né? Existe uma grande, hoje em dia, e existia antes também, de 68, uma grande separação, né? A ideia de que o saber universitário ele era válido por si só, e ele era, enfim, a questão era essa vida erudita, era essa construção de um conhecimento, enfim, que circulava lá, e quem reivindicava uma outra posição, em certo sentido, era justamente os materialistas, numa posição política de oposição. Quando eles se tornam, né, como consolida o PCF, e ele começa a ganhar força, e, enfim, e junto com a crise do marxismo por conta do stalinismo, esses movimentos estudantis libertários começam justamente a questionar, então, até que ponto a universidade deve se manter separada, ou deve se manter, enfim. Acho que isso, nesse sentido, ainda, eu acho que isso é uma questão que a gente ainda deve retomar, né? Por que a universidade ela é tão pouco acessível, porque ela dialoga tão pouco com a sociedade? Isso é uma coisa que a gente vive mais particularmente. Mas a gente não tem o debate de se a gente deveria ou não ser mais ou menos politizado, e era uma coisa que eles, enfim, efetivamente defendiam. Tanto é que, como resultado do maio de 68, existe a criação da Paris 8, pelo Deleuze, que foi um dos outros, junto de Sartre, enfim, números, acho que a Simone de Beauvoir faz parte também, e outros pensadores franceses que foram, enfim, depois se mobilizar junto com esses movimentos libertários estudantis para questionar, da parte deles, justamente o papel da universidade nas lutas sociais, o papel da universidade na construção de uma sociedade igualitária, mais justa, enfim, na micropolítica, né, para usar ou na microfísica do poder, na micropolítica do desejo. Eles escolhem, sendo mais deleuziano ou mais Foucaultiano, de acordo com o jargão que eles usavam. Bom, tendo se dado essa crise, esse momento de ruptura e de uma nova configuração, o Michel Foucault vai publicar a Arqueologia do Saber, e é uma forma dele se posicionar, e a gente vai falar mais disso, acho que semana que vem, frente ao marxismo, principalmente, frente à crise do marxismo, e uma forma de questionar, principalmente, essa relação entre os saberes, a história e a política. Essa, talvez, o Deleuze, numa obra que chama Foucault, que é um texto que ele escreveu a partir das aulas que ele deu na Paris 8, essa universidade que ele criou, que é considerada, desculpa, eu ia falar disso, né, considerada uma grande universidade revolucionária, era uma universidade de estudos, enfim, experimentais. Hoje em dia ela já se institucionalizou muito mais do que ela já foi, mas ela ainda é considerada na França a grande faculdade, a grande universidade, por exemplo, dos estudos de gênero, ou dos estudos decoloniais, em como eles existem, enfim, na contradição própria à realidade francesa. Bom, então, nesse livro que ele fala, Foucault, ele vai falar que o grande problema do Foucault, o grande interesse dele, que o que une, talvez, não une no sentido de que costura o pensamento dele, mas porque justamente ele tem uma frase, quando ele começa esse livro, que a lógica de um pensamento se explica pela história de suas crises, né? Então, digamos assim, as crises do Foucault, o que motivava as crises dele, era justamente a relação dele com o pensamento.
Então, esse sempre foi o interesse dele, seja através do nome de subjetivação, através do nome, que é o último nome que ele dá, seja através do biopoder, do poder disciplinar, ou, enfim, do saber-poder. Sempre foi uma questão, ou da verdade, né, vontade de verdade, como a gente vai ver hoje, o que motiva o Foucault, enfim, durante todas as grandes inquietações dele, vem o que a gente entende por pensamento, o que significa pensar uma coisa numa sociedade ocidental, e o que significa construir esse pensamento sobre as coisas, né? Essa violência que nós imprimimos nas coisas, como ele fala. Do outro lado, a análise automática do discurso de Michel Pechet, como militante e como aluno do Althusser, ele frequentou os cursos que o Althusser dava nos seminários do Althusser na ECHES, na Rua 1, e também depois, eu acredito que, se eu não me engano, alguns dos seminários que o Lacan deu lá também. Ele, enfim, aluno de Althusser, aluno de Lacan, leitor da psicanálise e materialista do começo ao fim, marxista, enfim, um grande apaixonado no sentido, era isso que movia a vida acadêmica dele, o pensamento marxista, né, e a discussão marxista como uma forma de, enfim, um pensamento libertário, um pensamento de emancipação social. Ele desenvolve a análise automática do discurso, está no livro A Inquietude do Discurso, da Denise Maldidier, como uma forma de combate não só teórico, porque ele viu um problema, ele era filósofo, mas ele viu um problema na linguística, principalmente na semântica, então uma forma de interferir politicamente na linguística, para criar uma forma de, enfim, de entender melhor o que era o sentido, mas também uma forma de interferir na política, porque a análise automática do discurso, e isso é um traço que percorre todo o pensamento da escola francesa, da análise do discurso, ela se voltava para o discurso político. Esse era o grande objeto que eles elegiam. Hoje, já isso se modificou, mais ou menos, existe uma ecleticidade maior, mas o grande objeto da análise do discurso, da análise automática do discurso que se desenvolveu na França, era o discurso político, e muito curiosamente o discurso político de esquerda. As maiores obras são voltadas para, enfim, Pechet mesmo se detinha muito sobre o discurso das massas, o discurso do Pécezão, depois os dois grandes livros que tem o Jean-Marie Marandin, no fim da análise, também no fim desse período dessa escola francesa pechetiana, escreveu sobre o Partido Comunista na China, e existe um trabalho belíssimo do Courtine, eu acho que é um dos trabalhos mais interessantes que se pode ter da análise do discurso pechetiano, que ele faz uma análise de 100 anos do discurso político comunista endereçado aos cristãos. Essa é a tese dele de doutoramento, tem um prefácio também muito interessante do Pechet, e está publicado no Brasil, e é um livro super interessante, eu acho que, enfim, toda vez que eu leio, é um livro que me inspira de muitas formas. Ali ele explora muitos aspectos da análise do discurso, e ele faz uma grande releitura materialista do Foucault, mas que depois ele vai discordar do que ele mesmo disse ali em vários pontos. É bastante interessante o modo como ele mobiliza essas duas teorias. Mas, enfim, então, para a análise automática do discurso, o grande objeto era o discurso político, principalmente o discurso político comunista, então era um instrumento do Pechet, como aluno de Althusser, novamente, de fazer a luta política na teoria, né? E fazer, enfim, a luta política a partir da teoria, de interferir, então, no que ele achava como uma intrusão idealista dentro do pensamento comunista francês, através de uma análise que conseguisse ver as regularidades e absorver ali. No primeiro tempo, ele desejava fazer isso, transformar isso enfim, acho que ainda muito influenciado pelo pensamento leninista, o otimismo leninista. Deixa eu ver, é uma dúvida? O otimismo leninista, desculpa, com a tecnologia e com a forma que a tecnologia poderia ser um instrumento emancipatório, então ele também tem esse resgate da informática como uma forma, então, de usar isso de uma forma emancipatória para detectar o idealismo que, em certo sentido, e aqui são palavras minhas, estaria infectando o pensamento materialista francês, enfim, uma clara afiliação ao marxismo-leninismo e ao lutherianismo. Enfim, isso se desenvolve, esse desejo de interferência política e teórica, política, enfim, no campo do materialismo, e política no campo teórica, no campo da linguística, se desenvolve durante todo o trabalho dele. O último, enfim, além dessas duas obras inaugurais, né, porque é onde Foucault vai primeiro estruturar o pensamento dele e vai propor a ideia de uma formação discursiva, que depois vai ser retomada pelo Pechet, na Arqueologia do Saber, é uma publicação que é de onde, na verdade, vem o nome. A análise do discurso, ela é proposta como uma área da linguística, e não por Pechet, e nem por nenhum dos seus alunos, enfim, não alunos, desculpa, mas os seus colegas. Ele escreveu com muitos linguistas e historiadores, enfim, e filósofos,
mas justamente por Jean Dubois, que era um filósofo, um linguista estruturalista francês, e ele propõe, a partir dos trabalhos de Zelig Harris, que era um funcionalista, estruturalista, não sei muito bem como enquadrar, americano, em que ele propunha, né, como fazer análise do discurso, mas o Pechet também retoma e faz uma crítica, mas pega algumas coisas, absorve alguma coisa que o Zelig Harris propõe, mas que era realmente muito diferente, inclusive, do que o Dubois vai propor dentro do que ele vai chamar de análise do discurso, que era muito mais uma análise do discurso, enfim, ainda focada em um texto, um enunciado, ela é bem diferente, mas é ele que propõe primeiro esse nome, e depois vai ser adotado pelo grupo do Pechet, e o Jean Dubois sempre se manteve em diálogo com o grupo do Michel Pechet, mas efetivamente eles faziam coisas diferentes, né? E a escola francesa dessa época é mais conhecida pelo Pechet na França do que pelo trabalho do Dubois. Bom, isso que é começado em 1969 vai durar, nesse formato, somente até 1983. Michel Pechet, ele separa esse período em 3 momentos, ele fala de 3 épocas da análise do discurso, cada uma delas passa por uma mini crise interna, né, a primeira em 75, duas crises internas, desculpa. A primeira em 75, com a publicação de Semântica e Discurso, do Pechet, e a última em 1980, quando ocorre o colóquio Materialidades Discursivas, e cada uma delas, enfim, se reconfiguraria, se adaptaria e tal, enfim, a terceira fase, ela tem apenas 3 anos, porque é quando ele monta, ele se inicia quando ele monta a análise do discurso e leitura de arquivo, o grupo dele, que é a primeira vez que a análise do discurso se institucionaliza em algum lugar, em 1980, na França, quando ele cria esse grupo de pesquisa no CNPq da França, que é o CNRS, mas ele só dura 3 anos, porque em 1983, de novo, isso está muito claro, fica muito, não, enfim, esse desgosto dele com o marxismo, ele retoma isso, se extrapola isso, porque vem de um período de uma ascensão do Partido Comunista, mas nos últimos anos, e era isso que eu ia dizer, não me enrolei, no último texto dele, em 1983, isso fica claro, esse partido começa a tornar cada vez mais uma social-democracia, uma última esperança do Partido Comunista francês, enfim. Existe uma nova crise do marxismo, quando o marxismo começa a se tornar, em certo sentido, ou se adaptar muito ao status quo. Nada que a gente conheça ou já tenha visto com algum partido brasileiro. Mas perde sua radicalidade, né? E aí ele fala bastante disso no Discurso, Estrutura e Acontecimento, o último texto dele que ele escreveu, justamente fazendo uma análise de quem é esse, justamente questionando todos os pontos, né, do que foi a vitória em 1980 do Partido Comunista Francês com Charles de Gaulle. Enfim, ele, não só por isso, não se sabe ao certo, porque ele morreu e não deixou nenhum bilhete, mas em 1983 ele se joga no Sena, e ninguém nunca achou o corpo dele, sabe-se que ele se jogou lá, mas não sabe, enfim, não sabe se como ele morreu, ou por que exatamente, mas sabia que ele estava numa grande crise com o marxismo, com a análise do discurso, com o que ele estava fazendo. Enfim, ele se mata, e num texto belíssimo, que sai da publicação do colóquio Materialidades Discursivas, os outros integrantes do ADELAR, eles decidem dissolver o grupo, e ali é onde acaba, efetivamente, a análise automática do discurso, essa escola, porque, enfim, ali eles decidem, ele era o cara que reunia essas questões, ele fomentava, nós estávamos trabalhando com ele, sem ele não faz sentido, nada disso, e, enfim, e aí se dá o fim dessa análise do discurso, dessa escola de pensamento, dessa unidade. Em 1984, é um outro fim dessa história, porque Michel Foucault, que foi um autor que eles dialogavam, também morreu. Ele não se suicidou, mas teve outro fim trágico. Ele morreu, né, por conta da epidemia de AIDS, e morre, enfim, em 1974, quando é o ano que ele publica as 2 últimas obras dele em vida, os 2 últimos, volume 2 e 3, da História da Sexualidade. Depois é publicado um 4º volume póstumo. E depois de todo esse pensamento desses 2 autores, que era muito motivado por uma atitude política e combativa dentro da área da linguística, os últimos textos do Pechet, principalmente, são textos em que ele vai combater ponto a ponto
premissas da linguística contemporânea a ele. Esse livro tem um livro que ele escreveu com a Françoise Gadet, que é muito interessante, chama A Língua Inatingível, em que ele elenca diversas críticas que ele faz à epistemologia linguística. E a partir de uma visão, né, do que é a análise do discurso, ou daquilo que a análise do discurso construiu como uma visão, então, do que seria fazer ciência a partir do momento que existe o inconsciente, que existe o discurso e que existe a língua. Esses três fios que ele tenta traçar, e ele coloca, ele tem um texto que ele escreveu anterior, de 1977, com a HD também, que ele fala que eles vão lançar um questionamentos que põem em suspeita até os mais básicos fundamentos da linguística. Um pouco escandaloso, a própria HD, no prefácio que ela escreve nos anos 2000, pelo Língua Inatingível, na publicação brasileira, ela fala que eles estavam sonhando um pouco alto, o que eles estavam fazendo, mas isso não tira nenhum mérito das críticas que eles fazem, que inclusive muitas continuam contemporâneas lá e aqui. Bom, então eles tinham essa perspectiva combativa dentro da análise do discurso, e teórico-política, essa relação muito forte, o Foucault também, ele começa a questionar o papel do intelectual, a partir da teologia do saber, né, o papel do intelectual na sociedade, e aí com o Maio de 68, a partir do Maio de 68, ele criou o grupo de estudo das prisões, com outros pensadores franceses, do qual o Deleuze também fez parte, justamente para questionar, e isso fica muito claro no fim da ordem do discurso, sugiro que vocês leiam, é um texto, enfim, essencial para a gente trabalhar com isso, e ele termina justamente esse texto falando que um dos interesses dele é a sexualidade, que ele vai explorar na história de sexualidade a partir de 76, mas também como que a ciência era empregada, então aqui a gente tem um lado do pensamento dele, o saber, justamente para gerir, para conduzir a sociedade, principalmente e ele fala que isso, o lugar mais, talvez, emaranhado que essa relação se coloca é no jurídico, principalmente no sistema prisional. E é daí que vai vir toda, talvez a obra, para quem não é da análise do discurso, a obra mais lida dele, que é o Vigiar e Punir, que é uma obra que ele faz uma grande crítica ao sistema prisional, seja ele francês ou qualquer outro lugar, porque ele vai fomentar aquilo, como ele está interessado no pensamento, como a gente pensa as prisões, né, a partir de uma articulação do saber para conduzir, enfim, governar os outros, né, que é o que ele entende por poder. O poder é um ato sobre outros atos, então é um ato sobre condutas, é uma forma de conduzir o outro. Enfim, esses dois pensadores extremamente combativos e militantes que fundaram a análise do discurso, fundaram o pensamento que a gente entende de análise do discurso, quando eles morrem, mais expressivamente em relação ao Michel Pechet, se constrói um grande esquecimento, um grande apagamento. Os autores, quando debatem isso, existem os autores franceses, enfim, um deles é o Thierry Guilbert, algo assim aparece um pouco na Inquietude do Discurso, da Denise Maldidier, e existem outros contemporâneos. Eles falam que houve uma superação em Pechet. Eu fico um pouco suspeito com essa palavra, porque a superação supõe uma finitude. Né? Pechet fazia até aqui, a gente superou esse, enfim, problema que ele colocava, e fomos fazer a nossa continuidade para a nossa vida. Isso é complexo, porque isso que eles chamaram de superação por um apagamento foi uma grande despolitização do pensamento da análise do discurso francês. Né? Ela tomou uma guiada enunciativa, que se reflete muito nos trabalhos hoje, feitos, ou pelo menos pós esse período, feitos em análise do discurso, e muito na forma como esses autores escrevem. Né? Eles fazem um grande esforço, e isso toda vez que você tiver a oportunidade de ver um analista do discurso francês, que não seja aqueles que eu citei no começo, da Marianne Pavot, o próprio Thierry Guilbert, ele faz uma reflexão hoje em dia sobre isso, a Marinier, como é o nome dela? Noémie Marinier, enfim, e acho que eles três, principalmente, é muito comum você ver eles tentarem, você faz uma pergunta sobre, mas como isso influencia politicamente, ou quais são as consequências para a sociedade. Eles falam, não, aqui a gente está fazendo ciência, eu estou discutindo análise desses discursos, e não o que isso quer dizer para além dessa própria produção. Isso se inicia, o processo de chegar a essa retomada, né, de uma forma que talvez seja uma linha de força que vem desde antes do Maio de 68, que se tornou minoritária, mas que ganha poder a partir dessa dissolução do Abelard e da morte do Pechet, ela se trata justamente de um escamoteamento do que é aquilo que a análise do discurso brasileiro, principalmente materialista, vai mais trabalhar, que é a ideia do político na língua. Pensar que é possível fazer análise do discurso, que, enfim, existe, eu acho que isso é uma verdade, mas meia verdade, né, quer dizer, bom, fazer análise do discurso é toda vez fazer política, não tem como fazer análise do discurso sem fazer política.
É verdade, isso se dá desde a escolha do objeto, até a escolha teórica, enfim, até o fato de que, para fazer análise do discurso, o Ciro fala isso no texto dele, é sempre se baseia num desentendimento de algo que se dá sobre a língua, né, então, que se materializa em textos, então, uma diferença que se materializa em texto, se entenda esse texto em enunciados, talvez seja melhor dizer, orais ou escritos, mas isso não é suficiente no sentido de que é possível tentar escamotear o que isso é fazer política. E tratar isso, e é até mais perigoso, né, tratar isso como uma despolitização, porque ele fala, bom, estamos aqui fazendo análise do discurso, é político, mas isso não, eu não quero dizer nada político além da própria política que eu estou fazendo enquanto eu faço análise do discurso. É não ser responsável pela política que se faz, né, enquanto se faz política fazendo análise do discurso. E isso, enfim, tem algumas consequências teóricas. Uma delas é, por exemplo, enquanto a análise do discurso se tornou, teve um grande boom enunciativo, né, foram ler Bakhtin, foram ler a Cris Devas, que tornou cada vez mais presente, e autores, uma releitura muito grande do Benveniste, uma aproximação com o Ducrot, que se deu no Brasil, mas sempre a diferença que se dava no Brasil é que aqui ou virava uma corrente, como, por exemplo, são os estudos dialógicos do discurso, os estudos Foucaultianos, ou genealógicos do discurso, os estudos materialistas do discurso, ou se torna sempre uma apropriação com ressalvas, né? A gente sempre olha para isso e fala, bom, beleza. Então, a gente teve hora que se aproximou do pensamento do Ducrot, quando ele falava do Topoi, agora se separa do pensamento do Ducrot, quando ele começa a falar, volta com uma pegada muito estruturalista da argumentação na língua, uma grande estrutura na língua que moveria o sentido, enfim, e não esse encontro entre língua e sociedade. Então, a gente tem essa diferenciação que, justamente pelo ponto da política que a gente manteve aqui, que lá deu, não vou dizer que se apagou, se esqueceu, enfim, mas que pelo menos se tornou minoritário, né? São poucos. Tanto é que hoje o movimento na França, tem esse texto do J. Rigerbeck, para a gente não faria no menor sentido, que ele vai perguntar, faria sentido ler Pechet hoje? Para a gente isso não é uma pergunta, retomar Pechet hoje. A gente retoma o Pechet desde sempre, desde que ele foi primeiramente publicado aqui, Pechet, pelo menos para materialista, e agora talvez isso se passe a nichar um pouco mais, mas sempre foi relido, retomado. E ele está perguntando justamente, faz sentido a gente lembrar desse cara e do que ele fazia há 20, 30 anos atrás? Né? O avô, quando eu estive na França, em 2018, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, e ela também, o curso dela era para mostrar como é a política da análise do discurso. E para mim, e para outros colegas meus brasileiros que estão acostumados ao modo como a gente faz análise do discurso aqui, era uma discussão para a gente bastante, beleza, não é isso que vocês fazem? Por isso eu comecei falando, existem algumas explicações sobre essa apropriação que a gente faz da escola francesa, eu gostaria que para mim tivessem sido mais bem estabelecidas e que eu acho importante para a gente entender essas diferenças justamente entre o que a gente acabou fazendo e o que eles fazem hoje lá. Né? Bom, fechada essa história, fechou lá na guinada enunciativa, o interessante então é pegar que lá se deu uma despolitização, enquanto aqui, pela conjuntura política que a gente nas qual nós estamos inseridos, quando a gente começou a recepção da análise do discurso, isso não foi possível, e eu tenho, e essa talvez seja uma tese mais minha, a ideia de que a análise do discurso vingou tanto justamente porque a gente não abriu mão desse papel político que a análise do discurso pode ter. Bom, essa análise do discurso, enfim, a brasileira. A análise do discurso chega a primeira vez no Brasil, o texto, principalmente de análise do discurso francesa, já como análise do discurso, então pensando no Michel Pechet. A primeira tradução se dá na revista Tempo Brasileiro, que é uma revista, eu não sei, não tenho certeza se ela ainda publica, mas eu sei que ela é uma das maiores revistas brasileiras de marxismo, de pensamento do materialismo histórico. Inclusive, foi uma das mais importantes da América Latina, e foi a primeira tradução publicada nela, e não é a tradução mais corrente para nós que estudamos análise do discurso, a gente costuma ver a tradução da ENI, que foi publicada bem depois, mas o primeiro texto que o Pechet escreveu, que é algumas questões sobre o geral da psicologia social, que é a psicologia marxista, né, de cunho marxista, em que ele escreveu sobre o pseudônimo de Thomas Herbert. Então, ele faz ele não fala necessariamente de análise do discurso, mas ele já começa a levantar as críticas que ele tem à ideia de uma semiologia estruturalista, da qual a psicologia social se imbuía, e ele faz uma crítica, já começa a movimentar uma crítica da análise do discurso francês, do discurso marxista francês, e, enfim, propõe a ideia de se criar uma escuta social.
Esse texto, então, é publicado em 1973, e o primeiro autor brasileiro a debater as ideias que Pechet estava desenvolvendo junto com a Althusser, com, enfim, a psicanálise, foi um autor que também não é muito conhecido, eu descobri preparando material para essa aula, que é um autor que se chama Carlos Henrique de Escobar, um filósofo que já faleceu, filósofo, economista, historiador. Ele, eu não entendi muito bem o percurso acadêmico dele, é meio confuso. Ele foi militante, foi preso várias vezes, era um menino de abrigo que morou na rua, enfim, ele tem uma história muito maluca de enfrentamento durante a ditadura militar e de autoformação, enfim, e ele foi o primeiro registro que se tem de alguém debatendo o Pechet no Brasil é dele em 1973. É interessante ver como isso já estava sendo trazido, justamente pensar a análise do discurso como uma forma de enfrentamento, né, teórico, por uma pessoa atuante nos movimentos libertários, nos movimentos de resistência durante a ditadura. Depois ele se torna universitário, ele é carioca, eu acho, ele se torna acadêmico, foi professor da FRJ, enfim, mas sempre trabalhou também os textos do Pechet e do Althusser, e é um grande defensor do althuserianismo no Brasil. Bom, um outro caminho, o caminho oficial, digamos assim, pelo qual a análise do discurso, o caminho da história oficial da análise do discurso, de como ela chegou no Brasil, a pechetiana, foi pela leitura da INI. Quando ela foi fazer o doutorado dela na França, ela entrou em contato, ela leu a Análise Automática do Discurso, o primeiro texto do Pechet, e trouxe, o primeiro texto, enfim, que ele publica da análise do discurso com o nome dele, né, e trouxe esse material para o Brasil, ainda quando ela dava aula na USP, em 1975, e passa a desenvolver depois na Unicamp, quando ela vem, enfim, para a Unicamp fundar o IEL, principalmente, passa a desenvolver com mais afinco isso que foi conhecido e hoje em dia, em muitos sentidos, é sinônimo de análise do discurso, que é a análise do discurso pechetiano, né, materialista, e que, enfim, vigora até hoje. A INI talvez seja um dos grandes nomes da análise do discurso, um dos mais conhecidos no Brasil, junto com, enfim, a Fredenduski, com outras colegas, hoje em dia, a Suzy Lagazzi, a Cláudia Pfeiffer, o pessoal da Unicamp, e também o pessoal da Universidade do Vale do Sapucaí, para onde ela foi depois, que, enfim, institucionalizou o grande nome da análise do discurso, é a Ayn Rand, a grande, enfim, a grande apóstola, como é que é o nome disso, mas... Bom, enfim, evangelista, da análise do discurso no Brasil. A análise do discurso, se ela se institucionaliza na França, lá em 1980, aqui ela vai se... com a criação da Adelaar, aqui ela só consegue se institucionalizar efetivamente após a abertura política. Ela se institucionaliza como um GT criado pela ENI, de análise do discurso, no primeiro congresso da Associação Nacional de Pesquisa, de pós-graduação, de pesquisa em linguística e literatura. E é curioso, porque é o primeiro congresso da nossa associação, enfim, e já existe análise. Então, me parece, por mais que os autores falem aí que ela é um pouco posterior a essa institucionalização, eu acho curioso que a linguística e a literatura, como uma associação nacional no Brasil, é contemporânea à institucionalização na análise do discurso, ela está lá desde sempre. Esse talvez seja um dos motivos que expliquem porque ela é uma área das áreas mais pop da linguística. O Círio faz um levantamento disso, eu vou trazer rapidamente para um recorte do que ele traz, e ele vai mostrando como que, por exemplo, não existe no Brasil uma universidade de linguística, um instituto de letras, uma faculdade de letras, um instituto de linguística, um departamento, enfim, que não tenha alguma das vertentes presentes na análise do discurso, nesse sentido mais amplo que ela se desenvolve no Brasil, e ela é efetivamente a mais procurada, né? As pessoas realmente, a análise do discurso ela cativa mais, e eu acho que é justamente porque, por essa potência, eu digo potência, porque por mais que se fale, como eu já disse, que fazer análise do discurso é fazer política, isso às vezes é um pouco complexo de ser aceito tal qual, né? Mas ela tem esse viés de justamente se interessar pela política e pelo aspecto político da linguagem, né? Então, o fato de a gente não ter apagado isso, mas ter feito isso trabalhar, né, a partir do momento que a gente trouxe isso durante a ditadura e fez valer, as primeiras análises são muito focadas justamente diferentemente da França, né, que era feito para uma análise do próprio Partido Comunista. Aqui, as análises se focaram muito mais enfim, discurso como forma de uma resistência teórica e política à ditadura. Então, a gente tem a ENI com as análises dela sobre a presença do nazifascismo no Brasil. A gente tem a tese da Fredenduski sobre o discurso do Figueiredo e sobre os discursos dos coronéis durante a ditadura. E esse foi o primeiro
ponto de ataque. Foi justamente a ditadura e a política repressiva que a gente vivia. E logo após, e assim que possível, se institucionalizar, a análise do discurso se institucionalizou como uma forma política de trabalhar a linguagem. E em certo sentido, talvez isso seja, não possa ser tão categórico assim, mas esse é o grande diferencial que, pelo menos a análise do discurso materialista reivindica para si. Né? E a ENI, ela é bem categórica nesse sentido, aí sim, né? Ela vai, inclusive, criticar outros desenvolvimentos, outras apropriações do pensamento pechetiano no Brasil, como, por exemplo, o Eduardo Guimarães, que é semântica do acontecimento. Ela vai dizer que a única forma, efetivamente, de se dar conta do político na língua é através da análise do discurso. Então, isso, para além da gente concordar ou não com essa afirmação, é interessante porque é justamente um caráter distintivo, reivindicado pela análise do discurso, e que eu acredito que faz parte da força da institucionalização dela, da força da presença dela ser tão difundida no Brasil. E motivar, principalmente, isso que eu chamei, fazendo uma brincadeira com um dos textos também bastante conhecidos da análise do discurso, uma certa heterogeneidade constitutiva da análise do discurso no Brasil, né? Essa vontade, enfim, política, de fazer esse embrincamento e fazer essa discussão sobre aquilo que onde linguagem, desculpe, política se encontram, e questões sociais, de uma forma geral, foi fazendo com que cada uma dessas leituras, essas apropriações, tanto da escola francesa, quanto de autores posteriores, né, e vindos de outros lugares, fossem se construindo grandes nichos dessas formas de pensamento, através de uma preocupação que parece que é o que une todos eles, que é justamente fazer a política na língua, entender a política na língua, né, ou na linguagem, no sentido mais amplo. Bom, essa divisão em correntes, ela vai desde aqueles que efetivamente leram os franceses, mas ela também vai depois para análises, enfim, análise dialógica, obviamente, se baseia em autores russos, né, principalmente o Bakhtin, mas todo o ciclo com o qual ele escrevia. Tem a análise do discurso crítica, que é a análise feita através de autores anglófonos e alguns holandeses. Tem as semiologias, as enunciativas, e elas só são possíveis, então, justamente por esse confronto com um novo território, um novo recorte epistemológico, uma nova realidade teórica e social. Então, nos promoveu novas leituras, mas também através do confronto com novos objetos. Né? Se lá se interessava muito pelo discurso político, aqui, tão logo começou-se a ler o Péchet, enfim, de uma ordem completamente distinta da ordem cronológica, porque a gente lia conforme chegava, conforme se descobriam os textos, eu fiz tudo isso bem antes de eu nascer, mas tudo bem. Sujeito, forma autor falando. Foi se dando, fui fazer gracinha, me perdi, novas leituras, isso foi construindo, enfim, novas formas de compreender aquilo e interesse por novos objetos, né? Não mais só o discurso político era importante. Fundou-se no Brasil uma linha materialista da história da linguística histórica, que é a história das ideias linguísticas, a partir, novamente, do trabalho do Péchet. A gente tem, então, essa convivência muito grande, e a gente tem um outro interesse, enfim, de olhar para objetos que não necessariamente são o discurso político institucionalizado, mas começar a olhar para o que a gente poderia entender como uma palavra ordinária, né, para o cotidiano das pessoas e para as coisas que elas se envolvem, não necessariamente pela instituição, por essas instituições mais formalizadas. Então, o discurso midiático, o discurso literário, mas que também é institucional, mas institucional de outra forma. Enfim, discursos que talvez mais banais. No meu caso, como orientando do Círio, eu estudo humor, e isso é uma coisa muito particular da América Latina. Para ser muito sincero, eu só conheço a análise do discurso que fale de humor, efetivamente, na Bélgica, para não falar que não tem na Europa, mas muito menos, são poucas pessoas, aqui no Brasil e na Argentina. Que, enfim, isso que eu estou falando do Brasil também tem essa heterogeneidade, né, bem grande da análise do discurso, também tem repercussão nos países aqui próximos. Bom, enfim, isso acabou gerando essas novas leituras, novos objetos, novas teorias. A gente tem já teorias próprias, né, seja a história das ideias linguísticas, que é fomentada principalmente pela ENI, semântica do acontecimento, que é do Guimarães. A gente vai ter a Vera, acho que ela chama Vera Guimarães Magalhães, que é da análise crítica do discurso, o Círio com a teoria dos estereótipos simples e opostos,
o pessoal agora, o Baronas, com a própria ideia de uma análise do discurso brasileiro e como ele defende isso, e agora que ele está fomentando uma discussão sobre a linguística popular. Então, enfim, a gente criou novos nichos, criando também novos objetos, novas teorias, e se ramificou através, enfim, dessa nossa maluquice epistemológica, que é talvez o que seja de mais saudável dentro da nossa análise do discurso. Um problema que o Ciro aponta disso, que eu acho interessante, é que isso pode causar duas coisas. Uma delas é uma colcha de retalhos, né? A gente transforma a análise do discurso. Bom, a gente tem vários autores, a gente tem várias correntes, mas todas elas conversam, então a gente acaba fazendo apropriações não tão devidas. Eu acho que é daí que vem a nossa preocupação com esse curso aqui hoje. E a outra é transformar em uma vulgarização, né? Não é incomum, eu acho que outra parte dessa popularidade na análise do discurso, a gente encontra muitos trabalhos, enfim, ele diz isso com muito mais propriedade, mas eu acho que todos nós que trabalhamos com análise do discurso já vimos uma vez ou outra, trabalhos que, enfim, são muitas vezes repetição de teoria e aplicação de teoria, mas que efetivamente não vão muito além, né? Não constroem uma grande reflexão em cima disso. São dois perigos que a gente tem em constância, então que a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que a gente está aqui também para conversar sobre isso. Bom, para finalizar, a análise do discurso hoje, ela se tornou, então, frente a tudo isso que eu estou falando, se a gente pegar o GT, esse GT que começou em 86, ele ainda existe, o último ano, isso foi levantado pelo Ciro, o último ano que ele analisou, que é de 2014, a gente consegue ver a variedade dos temas que foram apresentados dentro desse GT. A história das ideias linguísticas, ainda associada muito à análise do discurso, né, ainda não é uma área que se autonomizou, a ideia de diferentes materialidades significantes da história, ideologia inconsciente, então 3 categorias, isso mostra também uma certa hegemonia da análise do discurso materialista no Brasil, porque são vinculados, enfim, ou diretamente vinculados, né, como a teoria das ideias linguísticas, ou a gente pode ler como próximos, né, então a ideia de falar de materialidades significantes da história, ideologia inconsciente, são construções próprias da análise do discurso materialista, mas aí a gente tem subjetivação, que é um vocábulo Foucaultiano, né, vem do último período do Foucault, e processos de identificação, então a gente já tem, novamente, a análise do discurso Foucaultiano presente, e discurso na web, que, enfim, essa é talvez o grande tema, e isso engloba todas as vertentes da análise do discurso brasileiro. As vertentes, então, a materialista, a genealógica ou histórica, a análise dialógica do discurso iniciativa, trabalho do Menguenot, principalmente como ele é lido aqui hoje, que é a quem o Ciro, eu já fui mais filiado que hoje em dia, uma análise do discurso crítica, que era essa anglófona e Flandres, e as semióticas, que no Brasil isso é uma questão. No Brasil, a semiótica ela acabou sendo incluída ou inclusa dentro daquilo que a gente entende por análise do discurso. Né? Lá fora, elas não... Bom, lá fora ninguém mais faz semiótica, seja gremaziano ou pisciano. Isso virou uma exclusividade brasileira. A não ser alguns poucos polos, mas ainda aqui que existe gente defendendo isso ainda. Não que eu discorde, eu acho. Só quis pontuar essa diferença. E a semiolinguística e a semiologia discursiva, que são, enfim, outras formas, outras que se vêm do Charradot, do pensamento de Charradot, ele fala de uma semiolinguística, mas o pessoal da Unesp de Araraquara começou a propor a ideia de uma semiologia discursiva, e elas vêm mais, então, voltando para um diálogo com pensadores estruturalistas, no caso de todas as semis aí, semióticas e semiolinguísticas. Enfim, isso tudo, a gente tem essa configuração nossa. Então, é preciso entender, porque eu trouxe tudo isso falando um monte, para entender que o que eu quero trazer com isso é essa heterogeneidade, essa constitutiva da análise do discurso brasileira, e essa forma singular da gente fazer a análise do discurso, que é movida principalmente pela preocupação com a política na língua, que é o que foi esquecido na análise do discurso francesa, e como a gente transformou isso em muito mais do que uma simples adaptação de uma teoria europeia nas terras tupiniquins, como o autor descreveu. Né? A gente efetivamente fez um campo nosso, e é dentro disso que a gente precisa entender. Para a gente entender o que é uma análise do discurso materialista, a gente tem que ler o Peixeira, obviamente, mas não ficar preso ao campo francês, né, da análise do discurso que não se desenvolveu lá. E a mesma coisa eu diria para a análise arquigenealógica do discurso, essa ainda mais, porque Foucault nunca se propôs a fazer uma disciplina chamada análise do discurso, ele se propõe a analisar discursos, a fazer a análise do discurso, mas ele nunca quis criar essa disciplina, nunca quis se enveredar por uma forma de institucionalização do que ele estava fazendo,
Foi um método que ele desenvolveu, ele defende como um método, não como uma escola, efetivamente. E aqui que a gente constituiu, a partir, então, de autores que começaram a pesar mais a presença do Foucault do que a do Péchet, e começaram, então, a se identificar com o pensamento Foucaultiano, a criar isso que seria uma análise do discurso histórica ou arte genealógica, como o Pedro Navarro vem chamando, ao ponto de reivindicar, inclusive, que não seja necessário, contemporaneamente, ele com dois outros autores, o Attilio Buturi, da UFSC, e a Vanis Sargentini, da UFSCar, lançaram uma chamada até o fim de março para justamente produzir o que é por uma análise do discurso discursivo, uma análise do discurso Foucaultiano. Justamente tentando, então, criar e fomentar essa área separada que não deveria mais responder, ou ter que responder, né, não é uma proibição do diálogo, mas, assim, nós somos outra coisa. Isso é algo que se inicia agora e que se está se dando nesse momento. Né? Então, é nisso, quando eu for falar da análise do discurso materialista e a genealógica, eu estou falando dessa apropriação, dessa construção diária, né, muito própria aqui do que a gente faz. Beleza? Bom, todas essas áreas, isso é basicamente um roteirinho das coisas que eu vou falar aqui, quando eu for falar tanto do Péchet quanto do Foucault, toda essa heterogeneidade, ela se ramifica a partir de além dessa preocupação com a política na língua, ela vai se identificar com algumas formas de trabalhar efetivamente essa análise dos discursos, para além de se dizer análise do discurso. Todas elas, de alguma forma ou de outra, vão trabalhar esses aspectos. É a leitura por indícios, né? Então a gente vai... O sentido nunca é dado, ele sempre é um indício, a gente vai buscando palavras que são indícios de um sentido que se constrói, ou termos, chaves, ou, enfim, seja isso palavras lexicais, sejam palavras gramaticais. A ideia, que enfim, quem fala bastante de indício é o Círio, a partir da leitura dele do Foucault, e esse indício eu tirei dele, mas a gente pode pensar como isso aparece na materialista, a partir da ideia do sintoma, que o Althusser resgata da psicanálise, então, fazer a leitura sintomal, que é como ele propõe o marxismo dele, a partir da análise sintomal de Marx, né, e depois o Péchet vai aderir a isso, essa ideia de uma leitura sintomal. Outro conceito, enfim, é a noção de acontecimento, muito presente, que pode ser desde de algo que acontece, e que basicamente é preciso que algo aconteça, que uma ruptura mínima seja dada para que o discurso seja produzido e percebido como uma diferença, porque ele produz a diferença, a ideia da diferença que está em jogo, quando a gente fala de acontecimento, e é perseguindo a diferença que a gente vai construindo a análise. Outro fundamento, um interesse comum que todos eles vão ressaltar é a ideia de condições de produção ou de possibilidade, dependendo com qual filiação você está mais próximo, né? Para os pechetianos, para os analistas críticos, é a ideia de condições de produção, até para quem faz análise dialógica, condições de produção. Para o Foucault, é mais uma ideia de condição de possibilidade, a gente vai ver que diferença isso faz para a análise. A ideia de formações discursivas, isso está mais presente com essa palavra no Péchet e no Foucault, é claro, mas toda vez que a gente fala o discurso X, a gente está mobilizando, em algum sentido, aquilo que nós entendemos por formação discursiva. A questão da memória, presente também em todos os autores. Fundamentalmente a questão do sujeito, porque principalmente Foucault e Péchet vão, batir em certo sentido, mas principalmente Foucault e Péchet vão, um dos primeiros pontos de ataque que eles vão fazer para promover as suas teorias, para encampar suas teorias, é a ideia de um sujeito consciente de si, um sujeito que sabe, um sujeito, por exemplo, fenomenológico, um sujeito cognoscente, que é o sujeito cartesiano, enfim, um sujeito completo. O sujeito é colocado nesse ponto como uma posição no discurso, era essa uma primeira formulação, e como um efeito. O sujeito é um efeito da linguagem. E um último ponto é que, de alguma forma, todas essas teorias do discurso, elas vão se voltar a analisar e a constituir, entender como se deve fazer uma análise, começando pela ideia do corpus. O que é reunir um texto, e para Foucaultianos e Péchetianos, o que é constituir um arquivo, da onde você vai analisar o corpus. O que é esse arquivo que nós estamos constituindo? Bom, essa foi a apresentação inicial que eu queria fazer. A bibliografia que eu consultei é essa. Depois eu vou enviar os slides para vocês. Eu vou colocar o texto que eu esqueci. Acho que tem 2 que eu esqueci. O único que não dá para acessar, infelizmente, é o do Ciro, porque é um texto inédito. Ele me passou porque eu falei que eu ia dar esse mini curso, e aí ele tinha comentado comigo, eu pedi para ele. Mas todos os são acessíveis. Caso vocês queiram acessar, enfim, eu tenho todos em PDF, se vocês precisarem, eu envio. Bom, essa era uma primeira parte. Eu acho que...
Bom, eu acho então que eu vou partir para a segunda e aí qualquer coisa depois a gente vai vendo as dúvidas, beleza? Deixa eu só respirar 5 minutos. Então vamos ver, vocês têm alguma dúvida? Apareceu alguma dúvida até agora ou eu deixo para o final? Isso foi uma coisa que eu não entendi. FIFA, fica super à vontade, assim, pelo que eu entendi aqui do chat, acho que a única dúvida que apareceu é sobre formação discursiva, foi a dúvida que foi, enfim, que apareceu aqui. Enfim, eu não peguei mais nada depois disso, não. Mas sinta-se à vontade aí. Enfim. Bom, a formação discursiva, eu não sei exatamente qual foi feito, mas formação discursiva é um nome que o Foucault dá quando ele vai falar, enfim, é o modo que ele perdão, é o modo como ele propõe epistemologicamente, propõe teoricamente, que se aborde o discurso pela ideia de uma construção, enfim, para evitar a ideia de unidade. Vai ficar mais claro na semana que vem, quando eu for me deter na arqueologia do saber, em que ele propõe certinho, eu vou trazer justamente para contrastar como isso é depois absorvido pelo Péchet, mas basicamente uma formação discursiva por alto é aquilo que determina, e essa é a formulação pechetiana, o que pode e deve ser dito em um discurso. A gente não pode esperar, por exemplo, não pode esperar, enfim, isso já é uma construção mais problemática, mas, enfim, vou pegar o exemplo mais básico de todos, né? Se a gente for pensar, quando tem uma coisa que não tem faz tempo, porque a gente não está ocupando mais espaço nenhum, mas toda vez que os alunos eventualmente ocupam a reitoria de uma universidade, né? Toda vez que isso acontece, que os alunos adentram o espaço e passam a, sei lá, reivindicar alguma coisa e não sair de lá, imediatamente tem uma cisão, uma polêmica, como que entender, que divide esses dois alunos pela simples escolha do verbo de Estado, né? Se eles estão invadindo ou se eles estão ocupando. Só aí existe já uma distribuição, por exemplo, de legitimidade de como se lê esses estudantes, né? Então, se ele é um estudante ocupando, ele tem alguma legitimidade, ele está lá fazendo, então, uma reivindicação. Por mais que eu não queira defender, ele está ocupando, posso não concordar, mas ele ocupou, e há um direito dele de estar lá fazendo isso. O outro é chamar aquilo de invasão. Invasão pressupõe uma ilegalidade, uma ilegitimidade. O que é a formação discursiva? É aquilo que condiciona uma e outra posição. Eu posso falar de uma formação discursiva X, que defende, então, a ocupação, ou a ideia de que a ocupação é legítima. Então, eu usaria... Isso não é uma questão consciente, do tipo, não, eu sou dessa formação discursiva, então eu defendo esse posicionamento. Não, quando eu vou enunciar e vou chamar esses estudantes, eu falo, os estudantes estão ocupando ou reivindicando por qualquer outra coisa. Por exemplo, no restaurante universitário, conversando com um amigo. Você viu que os estudantes estão ocupando a reitoria? Ou eu posso virar e falar assim, você viu aqueles caras que estão invadindo a reitoria? Isso, obviamente, pegar palavras separadas, né, mas dá para entender que é um conjunto enfim, ideológico, um conjunto um diagrama de valores, tudo isso vai ficar mais claro, que vai condicionar a aparição do discurso, o discurso como dado empírico, né? Isso que é uma formação discursiva. Depois eu pretendo deixar mais claro, e eu tentei só essa rápida discussão para não ser uma vez como a orientadora da Gil e acho que da Mari também, quando eu perguntei para ela que era uma formação discursiva no segundo ano de graduação, ela mandou eu ler a Arqueologia do Saber. Foi o maior trauma da minha vida, depois eu li e foi interessante. Mas para não dar só essa resposta, é mais ou menos isso. Mas com certeza está lá. Enfim, se tiver a pessoa que quiser saber mais, primeiro, a formação discursiva, como ele determina a Arqueologia do Saber, e depois o Códice Siriano do Péchet, é quando ele retoma isso, beleza? Partindo então para o meu grande amado, meu docinho de coco, que é o Michel Foucault, eu tenho uma fotinha, eu ia pôr aqui, mas eu decidi não pôr. Que eu tenho uma foto na frente do Colégio de France, que é onde ele dava aula, quando eu fui lá para Paris. Tem uma pracinha que eu nunca vi, nunca tinha visto, eu vi na minha última semana lá, que é uma pracinha que eles chamaram de Pracinha Michel Foucault, aí tem uma plaquinha com o nome dele. Enfim, eu tive uma foto lá, eu ia pôr, mas achei de bom tom não pôr. Enfim, vou me deter agora sobre essa aula dele, que é justamente a aula inaugural dele, quando ele foi chamado a dar aula no Colégio de France. Eu acho importante fazer duas explicações sobre essa aula para a gente entender melhor o que significa essa aula. A primeira é que ele foi chamado para o Colégio de France para substituir o filósofo Jean Hippolyte, que era um
um epistemólogo, um filósofo da ciência, um filósofo da teoria, da epistemologia, do conhecimento, e que justamente a cadeira dele, se eu não me engano, era a cadeira, no Colégio de França, era a cadeira de filosofia do conhecimento, história e filosofia do conhecimento, uma coisa assim. E o Foucault foi substituí-lo quando ele acho que ele morreu, ou se aposentou, não sei, e o Foucault foi chamado para substituí-lo, e quando ele vai substituir, então, e essa aula que inicia essa cátedra dele, a cátedra muda de nome por conta do que ele apresenta como projeto para entrar no Colégio de França. Isso que era, acho que filosofia ou história do conhecimento, passa a se chamar de história dos sistemas de pensamento. Então, só nessa primeira explicação já aparece a preocupação fundamental dele, que a gente não pode perder de vista, que quando ele fala do discurso, diferentemente do Péchet, e diferentemente de nós, que viemos, pelo menos eu, né, que veio da linguística, a análise do discurso pode ser feita por outras áreas, se distanciando de uma preocupação que para nós é fundamental, que é o sentido. Não que esse distanciamento seja um problema, mas ele está dado. Ele é algo a ser levado em consideração quando a gente for falar e pensar na obra Foucaultiana. Ele está propondo, e ele fala isso algumas vezes na Arqueologia do Saber, e ele chega a retomar isso na ordem do discurso, que a preocupação dele não é o sentido. Obviamente que o sentido para ele ainda está muito atrelado ao que era o sentido para o pensamento estruturalista, para a semiologia cartesiana, para a semiologia, enfim, greimasiana, e para os pensadores do círculo de Praga, os estruturalistas como Jamslev, como Jacobson, enfim. Mas, de qualquer forma, ele se distancia da ideia de sentido. Ele fala, não é o sentido. A minha interpretação não é preocupada com o sentido, mas com esse objeto, com aquilo que pode entrar como forma de pensamento. Como nós pensamos, um discurso para ele, então acho que essa é uma primeira grande questão que eu preciso trazer, para analisar o discurso para ele é analisar como nós conhecemos as coisas. Em primeiro momento, conhecemos no sentido mais vinculado à ideia de saber, né, como nós conhecemos as coisas, como nós no sentido de saber, disciplinar no sentido universitário, né, como nós construímos ciência sobre as coisas, como nós construímos filosofia sobre as coisas. Até que os primeiros textos dele, Nascimento da Clínica, História da Loucura, até mesmo Palavras das Coisas, são textos mais próximos de historiadores, do pensamento historiográfico. Ele foi acusado, muitas vezes, de não ser historiador, de não ser filósofo, mas sim um historiador. E a alcunha dele é o filósofo-historiador. O historiador-filósofo, depende de qual lado da brincadeira você está, qual a sua formação discursiva. Eu preciso parar de fazer piada. Bom, a primeira era essa. Não, FIFA, continue, por favor. Eu me perdi. Bom, enfim, a primeira é que ele estava do lado do pensamento, como se a gente transforma uma coisa, como a gente conhece as coisas, do lado da ciência e do lado do conhecimento institucionalizado. Depois, ele quer saber o que a gente faz com essas coisas que a gente conhece. Para que a gente conhece as coisas? Como a gente aplica esse nosso conhecimento? Né? Que é quando ele vai começar a se interessar pelos sistemas, os diagramas de força, como o Deleuze chama, e depois pelos processos da estética de si, o processo de autossubjetivação. Beleza? Bom, a primeira era essa, e a segunda era justamente isso, que ele se interessa pelo pensamento. A segunda era que o Colégio de França ele tem uma especificidade, que esses autores, que os pesquisadores, como ele não é um universitário, uma instituição universitária, ele é uma instituição de pesquisa, os cursos eram dados de formas diferentes. Eu quis ir quando eu estava lá, são cursos abertos, até hoje funciona, são cursos abertos, não tem inscrição, não tem matrícula, nada, não tem diploma, não tem certificado, eles são contratados para dar aulas 4 meses por ano, e 8 meses de pesquisa. Então, eles dão seminários e ficam pesquisando, e essa é a vida deles. E quando eles entram quando eles são aprovados, quando eles entram para esse que é a instituição de mais... Enfim, se você quer ser é tipo a USP do Brasil. Só tem gente rica e gente muito erudita, enfim. Normalmente quem é muito erudito também, de alguma forma, é herdeiro, né? Mas, bom, é a instituição mais renomada da França. Né? Só os grandes pensadores franceses acabam entrando lá. Enfim, o primeiro movimento que eles têm que fazer
quando eles entram, é apresentar qual vai ser o trabalho que eles vão desenvolver no Collège de France, e esse que ele está apresentando quando ele fala a ordem do discurso. Então, pensar o discurso, para ele, é o pensar o projeto intelectual dele. Isso é uma primeira coisa que está estabelecida, e aqui ele vai propor para a gente como ele vai trabalhar os próximos textos. Isso que ele vai debater agora é muito próximo do que ele debate na Arqueologia do Saber, mas se diferencia bastante do que ele vai fazer depois em vários sentidos. Mas, para análise do discurso, para a construção de uma análise do discurso, seja ela pechetiana ou Foucaultiana, esse texto e a Arqueologia do Saber são os mais fundamentais no Foucault, né? Depois, a Vigiar e Punir, enfim, eles são textos que vão participar de um desenvolvimento dessa análise primordial que está contida aqui, que é justamente onde ele fundamenta, onde ele coloca as bases do trabalho dele. Porque, em certo sentido, e eu espero chegar lá hoje, está posto o objetivo dele. O que ele vai fazer depois são desdobramentos e crises com essas primeiras posições, mas elas não deixam de reverberar em tudo que ele faz posteriormente, né? Bom, os pontos de discussão, eu vou seguir mais ou menos a reflexão que ele propõe no livro. Ele parte de uma seção de uma economia política dos discursos, algo para a gente hoje em dia, bastante óbvio. A gente já tem isso meio óbvio no sentido palpável, né? Para a gente falar em discurso, hoje em dia está mais em voga a palavra narrativa, né? Mas a gente já meio que infere que de discurso, enfim, mesmo na militância política, na divulgação política da internet, esse tipo de coisa, a gente ouve já discurso imbuído de um aspecto ideológico, né? Existe um discurso, ele é controlado, um discurso, ele é gerenciado. Em 1969, 1970, desculpa, quando ele dá essa aula, isso não era tão claro, né? Essa é uma primeira proposição dele. Ele chama isso a hipótese de trabalho dele, né? É isso que ele vai defender, que essa fala reunida em arquivos, nas instituições, e principalmente dispersa nos arquivos e no arquivo oral da nossa sociedade, esse arquivo que ele vai chamar que o Deleuze chama de audiovisual, né? Porque ele vai falar muito de visualidades e de enunciados. Isso não era tão óbvio assim como é para a gente hoje, que isso está sempre arregimentado por um grande controle. E é por isso que ele vai falar, então, grande parte dessa aula dele, sobre o controle externo, sobre o controle dos discursos, que ele divide em 3, um controle externo e um interno dos discursos, e o controle dos falantes. Uma coisa, relendo esse texto para preparar essa aula, e mesmo montando, talvez vocês sintam isso, essas coisas, às vezes, elas meio que se misturam e são meio repetitivas. Quando ele fala o primeiro aspecto do controle externo, meio que se ressoa nos aspectos do controle dos falantes. Enfim, essas coisas vão se embreando, porque, obviamente, ele está fazendo recortes, e ele está, em certo sentido, construindo um esquema. É preciso entender o que é interno e o que é externo, não como entidades separadas, né? Não, existe esse controle externo, a despeito do que é interno, existe esse controle interno, a despeito do que tem externamente, e ainda tem o controle dos falantes, que o discurso, quando ele se constitui, esses elementos estão todos em questão, né? Já está tudo colocado. Isso que ele está fazendo, então, é para a gente entender o esquema teórico, que a gente separar isso não só é complexo, como é danoso para a nossa compreensão da proposta dele de análise do discurso. Bom, e por fim, terminar com as proposições dele dos princípios metodológicos que ele propõe para a análise dos discursos e para o que ele propõe para os trabalhos posteriores dele. Vamos lá. Bom, a economia política dos discursos, dá para a gente entender o que ele quer dizer, o que eu quero dizer, na verdade, essa é uma paráfrase minha, né? Ele fala em nossa sociedade... tá aí. Para entender essa economia política, eu trago essa citação dele logo no começo, uma citação de abertura da fala dele propriamente dita, em que ele diz o seguinte: eis a hipótese que gostaria de apresentar esta noite. Veja bem, a hipótese. Isso é muito importante a gente então retomar. O que ele está falando aqui parte do que hoje é uma obviedade, mas que ele estava defendendo, tudo que ele está fazendo é para defender isso que ele vai vir em seguida, né? A hipótese que eu gostaria de apresentar essa noite, para fixar o lugar, ou talvez teatro, muito provisório, do trabalho que faço. Suponho que em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Só nessa citação, eu gostaria de fazer alguns comentários
aos haters do Foucault, aos haters da ideia de uma perspectiva discursiva, que se apresenta até hoje. São críticas, por exemplo, que a Butler estava respondendo no Corpus Comportum, logo no prefácio. Uma delas, não é a da Butler ainda, é que a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e distribuída. Esse é um ponto para a gente que é muito importante, que é entender que, quando ele fala de discurso, a perspectiva dele é justamente abordar o discurso a partir desse controle, seleção, organização e redistribuição. Então, pensar que isso não é centralizado, né? Em toda a sociedade, a produção do discurso, por mais pluriforme que ela seja, por mais que ela possa nos parecer, então, ao mesmo, por um lado, ou a gente cair numa ideia, enfim, de um discurso, uma forma, ou controlado por uma origem, ele vai se opor a isso, mas ele também vai se opor à ideia de que, bom, então se fala de qualquer jeito, cada um vai movimentando como quer os signos, e não, ele vai falar, produzir sentido, não que ele se interesse pelo sentido, mas produzir um discurso, tornar um pensamento expremível, esse ato, essa prática, ela é controlada, selecionada, organizada e redistribuída. Existe um governo do discurso, isso é economia política. Isso se dá, eu não destaquei, mas por certo número de procedimentos. Então, existe um aparelho que faz isso, aparelhos diversos, e que vão funcionar justamente, e aí tem os 4 pontos que ele elenca: conjurar esses poderes e perigos. Então, até hoje, a gente vê, né, esse medo de assumir o discurso como algo efetivo, é uma forma de minimizar, não, isso é só, você está só falando, isso está só escrito, enfim, não é a realidade. É uma forma, e ele vai defender muito, muito bem isso, de ser muito bonzinho com o discurso, e falar assim, não, ele é só discurso, ele não é poderoso, ele não faz nada, que esconde, na verdade, isso que ele chama de um medo de conjurar esses poderes e perigos. Então é preciso controlar, porque existe uma arma, isso que, enfim, gere as relações, as condutas humanas. Dominar esse acontecimento aleatório. Então, nós estamos constantemente tentando impedir que acontecimentos discursivos na nossa sociedade, que ele aconteça justamente porque é no acontecimento discursivo que nasce o novo, é pela diferença que nasce uma nova sequência, uma nova série discursiva, que vai se contrapor à anterior. E o que eu acho mais importante da gente pensar é esquivar sua pesada e temível materialidade. Quando ele fala de materialidade aqui, ele não está usando materialidade da mesma forma que o Peixe. Peixe, quando fala de materialidade, além do sentido da materialidade, do materialismo, como uma realidade que se impõe, e é independente do sujeito que conhece, né, então, o sujeito de conhecimento, também tem uma relação de materialidade, ela está inscrita na luta de classes. Quando ele fala de esquivar sua pesada e temível materialidade, ele está falando de uma concretude das relações sociais, mas não necessariamente como da mesma forma que o Peixe, né? Não é aqui se elencando não é aqui se relacionando ao materialismo, inclusive ele várias vezes se coloca ao largo do marxismo e fala, eu reconheço que eles estão fazendo isso, mas eu não concordo, eu vou fazer outra coisa, né? Então é importante destacar isso aqui. Mas também quando ele fala sua pesada e temível materialidade, é destacar de novo esse medo e de uma materialidade que se impõe, assim como a verdade é um discurso, né, pesado e temível, que ele vai comparar, por vezes, por exemplo, com a gravidade. A gravidade é um fato, enfim, pesado e temível. Né? Uma materialidade, ela é uma realidade que se impõe, obviamente que não da mesma forma que a gravidade, qualquer fenômeno natural, mas ela se impõe para nós enquanto organização social. E ela tem uma materialidade, ela tem, então, nós não podemos simplesmente supor que é só discurso e viver aquém ou além do discurso. Né? Nós estamos vivendo apesar e por conta do discurso. Certo? Então é isso que ele está propondo aqui. E que, justamente, ele vai propor a ideia de que, sobre então, essa logofilia, que é a ideia de que o discurso, ele é bonzinho, ele não tem nada de mal, existe uma grande logofobia, e por isso a nossa sociedade desenvolve toda essa produção, esse aparelho, esses procedimentos que vão, enfim, controlar, selecionar, organizar e redistribuir o discurso, justamente para criar um sistema de rarefação do que pode ou não ser dito em determinada posição, em determinado momento, em determinada conjuntura política, institucional, enfim, beleza? Bom, começando pelos procedimentos externos, ele vai falar que o primeiro, e talvez seja um dos mais, enfim, palpáveis para a gente, é um procedimento de interdição. Então, daquilo que a instituição faz com o discurso, ele interdiz, o primeiro que ele vai colocar é interdizer aquele que pode falar, que ele vai chamar do direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. O que isso quer dizer?
basicamente não é todo mundo que pode falar de qualquer coisa. Um discurso, um objeto, para se tornar objeto de conhecimento, para ser um objeto que vai ser expresso nessa organização social, enfim, pensando os saberes, né, como ele estava interessado, ele precisa primeiro ele só pode ser efetivamente, ele só vai ter algum peso a depender de quem fala. Né? Não é qualquer um que pode falar da loucura. Não é qualquer um que pode falar das prisões, só para se ater da sexualidade, para ter ao vocabulário e aos temas cotidianos. Né? Somente as pessoas que foram previamente autorizadas, então, médicos, psicanalistas, cientistas políticos, mas também arquitetos, para se falar das prisões, filósofos falaram das prisões, que são as pessoas que ele retoma, para falar da sexualidade, novamente, os médicos, mas também o sistema jurídico, então, juristas, enfim. São essas as pessoas que têm o direito privilegiado, exclusivo, de fazer uma fala, que constrói aquilo como objeto de conhecimento, né, que tem essa materialidade temível. E é daí que ele vai propor, então, sobre o poder e sobre a sexualidade, a relação do poder do discurso com o poder, do discurso com o desejo, ele vai botar duas proposições. A primeira, sobre o desejo, é que o discurso não é simplesmente então aquilo que se manifesta ou oculta o desejo. No que, por exemplo, quando a gente está fazendo uma crítica à psicanálise, que depois ele desenvolve mais na história da sexualidade, que a Butler retoma no Problemas de Gênero, ele vai falar que não, o desejo é também aquilo, é também o objeto, aquilo que é objeto do desejo. O desejo, então, ele, né, fazendo essa relação entre sexualidade e desejo, não é só aquilo que eu falo, né? Enfim, desculpa, confundi, estou lendo e falando isso. Não. O discurso não é simplesmente aquilo que eu falo do desejo, ou como aquilo se relaciona com o desejo, mas é aquilo que eu desejo. Eu desejo poder falar das coisas. Eu desejo poder assumir essa posição, e é por isso daí que vem a ideia de que a ideia de que o sujeito é uma posição discursiva, né? Então eu desejo aceder a esse lugar em que eu posso falar das coisas. E que eu posso falar do meu desejo e posso falar do desejo dos outros. O discurso, o segundo ponto, é agora como o discurso se relaciona com o poder, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação. Da mesma forma como o discurso não é aquilo que manifesta o desejo. Né? Ele não só exprime uma coisa. O discurso é também aquilo pelo que se luta. Por que se luta? O poder do qual queremos nos apoderar. E aqui é muito importante essa distinção que ela faz, porque existe, então, esse objeto, discurso, que ele é completamente controlado e segregado, enfim, ele tem toda uma economia de quem pode se manifestar determinado discurso ou não. Isso faz com que isso se dá, porque ele é onde a gente permite nos exprimir nossos desejos, mas também a gente tem o desejo de conquistar essa posição, e também ele não só é o modo pelo qual nós atuamos, enfim, na sociedade. Então, não sendo só o modo, mas o lugar onde nós nos debatemos socialmente, ele também é controlado. Uma das hipóteses é justamente para que esse controle, para que esses conflitos sociais sejam minimizados o máximo possível. Certo? Então, para controlar, não só controlar o discurso, não é só controlar o que se fala, é controlar quem pode dizer daquilo que se fala, quem pode assumir, enfim, uma posição de dizer do outro, né, do desejo do outro, mas também de poder se exprimir e de exprimir, enfim, e abrir espaço para que se exprimam ideias que ele vai chamar de ideias de resistência, ou a gente pode pensar em ideias não dominantes, ideias não hegemônicas. Então é preciso controlar esse discurso, que é ao mesmo tempo objeto de desejo, e uma luta um espaço da luta social. Por isso, um direito privilegiado para quem fala. Por outro lado, esse discurso também é existe um procedimento de separação ou rejeição. Se existe aquele que pode ocupar uma posição específica para dizer de algo, existe também aquele que pode ou não dizer qualquer coisa. A nossa sociedade ela tem uma cisão fundamental entre aqueles que têm palavras que são válidas, de serem contadas, que são assumidas como palavras de peso, e palavras que não têm peso. Isso, para me ater ao exemplo dele, que é da razão e da loucura, eu trago esse trecho dele. Então ele vai falar todo esse imenso discurso do louco, que ele vai narrar um pouquinho brevemente, que é onde ele traz isso da história da loucura e dos anormais. Que era um discurso que, por vezes, ou era um discurso profético, ou era só um puro besteira, então, enfim, mas que
tinha uma validade social, enquanto esse discurso outro, ele retornou durante a modernidade à ideia de ruído. Bom, se assumiu que o louco tinha uma palavra diferente, né? Então, em certo sentido, se assumiu essa palavra do louco, mas o que ele vai dizer é que essa assunção da palavra do louco não significa que só assumiu aquilo que o louco dizia. Justamente, ele vai falar, a palavra só lhe era dada simbolicamente. No teatro onde se ele apresentava, desarmado e reconciliado, visto que representava o papel da verdade, de verdade mascarado. E aí que a gente tem um ponto. Então, primeiro, por mais que se assuma no discurso médico do racional, bom, o louco está falando, precisamos ouvi-lo, ele tem um sofrimento. É a crítica dele, novamente, à psicanálise, mas também à medicina. O que foi feito com essa assunção, de acordo com ele? Por isso que ele chama de teatro, seja o teatro da clínica, seja o teatro da clínica ou da análise. Era uma forma de resgatar essa palavra, que era, em certo sentido, digressiva ou divergente da racionalidade, do logos, e reinstituir ela do logos a partir de desarmar tudo aquilo que ela podia interferir no logos e reconciliar ela com o discurso racional, através, enfim, do que ele vai chamar de uma elucidação do discurso. Então, eu vou te dar a verdade do seu discurso. Agora, você é louco, beleza, está sofrendo, mas vem aqui falar para mim, eu vou traduzir você para você. A partir de um discurso, então, anteriormente, pelo direito de privilegiado exclusivo, um lugar de fala, então, já legitimado como um lugar que pode ouvir aquele louco e pode, então, dar pode dar peso para aquilo que ele diz a partir desse processo de tradução. A gente pode pensar isso, ele fala da loucura, mas são inúmeros outros exemplos que a gente pode pensar. Hoje à tarde eu fui fazer exercício, pensei muito na ideia dos presos, mas que é o que ele trata também, se a gente vai ver a palavra do preso, a partir do momento que ele se torna marginal, ela já não é mais importante. O pessoal, enfim, a partir do momento que se classifica socialmente o preso como marginal, é dizer, bom, é um vagabundo, é um marginal, é um bandido, então foda-se o que ele fala. O importante é a gente, enfim, o que a gente pode fazer a partir disso é extrair uma confissão, transformar em testemunha, transformar essa palavra dentro para que aí sim ela vale alguma coisa. Outro que eu tenho uma amiga que trabalha muito com isso, outro que eu vi algumas coisas que ela publicou hoje, que é, por exemplo, eu acho que esse é um debate extremamente contemporâneo, que é a palavra da prostituta. Né? Aquilo que a prostituta fala sobre o trabalho dela, no debate público, principalmente, é sumariamente desconsiderado. Essa é uma das grandes batalhas teóricas, que essa minha amiga traz, né? Por exemplo, entre aqueles que são a favor da proibição da prostituição, entre aqueles que vão chamar não de distribuição, mas de trabalho sexual, e a favor da sua regulamentação, enfim. Mas isso, o que está em pauta, além desse nome e desses corpos, é também o direito de que essa palavra não seja ouvida, entendida como uma pessoa que não é só digamos assim, um coitado social. Né? Com quanto que a gente consegue olhar para essa palavra que diz, não, eu estou aqui fazendo, eu estou trabalhando, olhar para aquilo que, em certo sentido, num discurso mais conservador abomina, que é o vender o sexo, e falar assim, não, você não pode estar bem, você não pode estar aceitando isso e querendo fazer isso. Mas o que você diz daquilo que você faz não é, você tem que passar pela gente, seja o saber universitário, o saber jurídico, o saber médico, inclusive, né? Porque existe muito um discurso da saúde contra a prostituição também, para aí sim, isso que você está falando ter alguma validade, porque ela vai entrar em algum tipo de direcionamento, de aparelho de inteligibilidade, uma disciplina, ou enfim, vai se tornar uma palavra de peso, de materialidade, em certo sentido, dentro daquilo como a gente controla esse discurso. A última, que é a mais importante, talvez de todos os procedimentos que ele explica, externos, internos e do falante, que para ele dá esse destaque, é a vontade de verdade. Ele vai falar que ela tem uma história, essa vontade de verdade, ela tem uma história e ela começa com Platão. E o que ele quer dizer com isso é que a própria verdade tem uma história. Né? Então, aquilo que um determinado momento da história diz que é verdade, só é verdade porque antes daquilo outras coisas foram verdades e que foram outras coisas que não são mais verdades. E aí ele vai propor. Chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, a retórica, né, ele está falando da retórica, para o próprio enunciado, para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação e sua referência.
O que ele está propondo aqui é que, em determinado momento, até a retórica, até, enfim, no período da Grécia, até Platão, para um discurso ser considerado verdadeiro, ele bastava ser eficaz e justo e estar adequado ao modo de falar. Era o modo ritualizado de falar, o bom emprego da linguagem, que garantia que aquilo que estava sendo dito era verdade. Isso passou para o próprio enunciado. Isso, enfim, tem toda a história da filosofia da linguagem sobre isso, boa parte da história da filosofia se debate sobre essa mudança, né? A história da filosofia, eu já vi muita gente dizendo que se debate entre platônicos e antiplatônicos, enfim. Mas para a ideia, para a gente que é da linguística, ou talvez, enfim, é a própria ideia de você olhar para um enunciado e poder dizer, essa proposição, o que está sendo dito aqui, o conteúdo, ele se adequa ou não à realidade? Essa é a preocupação. Primeiro, por isso o seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação, sua referência. Para aquilo que esse enunciado aponta, ele está adequado? O que ele fala é justo com a realidade e não com o jeito de falar? Né? Esse foi o primeiro momento em que a referencialidade do discurso passou a se tornar o pêndulo da verdade do discurso, daquele discurso que estava sendo dito. A ciência é inteiramente baseada nisso. Né? A ciência é baseada em fatos, evidências, então a gente observa um fato e fala, bom, o que eu estou dizendo é a transcrição daquele fato. As ciências positivas muito trabalham nessa lógica. Né? Eu estou transcrevendo o fato, o jornalismo, por mais que aquele não esteja falando de jornalismo, e para pegar isso aqui, para trazer para o jornalismo, é preciso fazer uma mediação, trabalha com esse mesmo raciocínio. Né? Existe a realidade, eu vou narrar os fatos. Narrando os fatos, eu estou dizendo a verdade, porque eu não estou interpretando a partir da minha própria vontade. A ciência e o discurso científico e o discurso jornalístico, eles têm, nessa ideia da objetividade, eles se encontram em muitos sentidos. Mas para a ciência isso é muito mais importante. Né? Inclusive pelo papel que a ciência tem para fundamentar a nossa sociedade, como pelo menos essa é também a defesa do Foucault. E ele vai falar que essa vontade de verdade, ela em certo sentido, capturou as outras duas, e ela é a que a primeira cisão fundamental é se uma coisa é verdadeira ou falsa a partir daquilo que se diz. Essa é a fundamental de tudo, essa é a pauta da modernidade, em certo sentido. Bom, passando para os procedimentos internos, aí eu acho que eu paro de falar, ele vai fazer 3, que são mais relativos a, digamos assim, como esses discursos circulam. Esses primeiros são como esses discursos externos são produzidos, aqui é como eles circulam, no sentido de que, por exemplo, ele vai falar que existe um desnivelamento radical entre os discursos, entre os textos fundamentais e os comentários. Os discursos originais, ou textos fundamentais, são aqueles que promovem outros discursos, enquanto que existem discursos que, como o próprio nome exprime, pela ideia de comentário, eles se agregam a esse discurso original. Mas é preciso entender que esse desnivelamento radical de 2 discursos ainda está inserido numa lógica institucionalizada, ou numa lógica não ordinária. Ele não está falando do discurso da banalidade do dia a dia. Não é um comentário no sentido que a gente fala hoje em dia do Facebook, ou quando, por exemplo, a gente fala, vou fazer um comentário em sala de aula. É possível fazer analogias. Mas o que ele está falando aqui, por exemplo, é a ideia de a Bíblia e os evangelhos. A Bíblia e os comentários. A Bíblia e os comentários de Tomás de Aquino, a Bíblia e os comentários de Calvino Lutero, enfim, como existem textos que se constituem como textos e eles vão sendo repetidos por outros. Por isso que ele vai dizer, discursos que indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e ainda estão por dizer. Ou seja, eles foram ditos, permanecem sendo retomados, mas que eles ainda falta alguma coisa a dizer deles. Por quê? Porque é preciso produzir novos discursos e dizer a verdade oculta do texto original. A Bíblia não vale por si só. Em certo sentido, a Bíblia, mas eu posso pensar a Constituição, que é outro aspecto, ele fala do jurídico. Não é só porque existe uma Constituição que ela vale. Ela vale porque ela é dita, ela permanece dita, né, permanece dita porque a gente o tempo inteiro evoca ela, e porque ao tempo inteiro a gente faz comentários àquilo que foi dito. Ah, mas o que é essa lei? Ah, essa lei significa isso. Ah, o que significa isso? Ah, essa lei significa isso. E vai criando todo o aparato jurídico, que é o que eles chamam de hermenêutica, né, jurídica, que é justamente toda a interpretação das leis, que vão construindo novas leis, mas que ao mesmo tempo supõe-se que tudo aquilo já estava dito naquele primeiro ponto. Obviamente isso não qualifica todo o sistema jurídico, existem as emendas, mas em certo sentido existe essa constituição de explicação da própria lei, né, uma reiteração da lei a partir de comentários.
Isso também existe academicamente, né? É só a gente pensar nos grandes fundadores de disciplinas. Pega, enfim, Marx com o Capital. Todo o marxismo pode ser lido, em certo sentido, como comentários ao Capital. Pelo menos na perspectiva, né, Foucaultiana. Todos os escritos posteriores à produção do X e sua relação com o inconsciente, a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana do Freud, podem, enfim, essa obra fundamental, esses textos fundamentais, estão sendo, a psicanálise pode retomar isso. Não que lá já foi dito tudo, mas que de alguma forma são coisas novas, mas que ainda assim já foram ditas. De alguma forma já foram ditas, mas precisam ser ditas de outra maneira agora. Né? Esse é um movimento que constitui o que ele vai chamar a unidade, a regularidade de uma série discursiva. E ele vai falar que o desaparecimento desse desnivelamento, então que, de repente, só existam comentários, o que não seria possível, ou que todo discurso fosse fundamental, não pode ser nunca senão um jogo, ou seja, um momento, uma troca política, uma forma política de lidar, uma utopia, um desejo, então de algo que vai vir, ou o medo, né? De que realmente não exista mais um discurso original. Então, o medo, por exemplo, que a gente perca, a gente, enquanto sociedade democrática, perca a Constituição, né? Então, uma angústia com isso, eu posso pensar no religioso de perder o seu livro fundamental. Né? Então, não, tem que ter esse texto, tem que ter essa última materialidade. Em certo sentido, é assim que a nossa sociedade organiza os seus discursos. Então, para além do comentário, ele vai falar da autoria, que é algo que regulamenta a partir de um autor. Então, eu posso falar é o contraparte, em certo sentido, do comentário, né? Essa figura autor, que é uma função, não é uma pessoa só, mas é uma função, que é uma função que ele chama de princípio de agrupamento. Comunidade, origem e suas significações. É virar e falar assim, não, bom, a obra do Marx, para eu entender o Marx, a obra do Marx é essa obra, que são os textos acadêmicos, e não, por exemplo, que ele escreveu na lista de compras dele. Acho que é o Nietzsche, que quando foram reunir a obra do Nietzsche tiveram esse problema. Tinham textos que eram, bom, textos não publicados, manuscritos, mas tinham bilhetes, tinham cartas, assim, para pessoas que pouco importavam, tinham listas de compras, o que ele incluía como obra. Então, existe esse princípio fundamental, moderno, origem de significação, que é a ideia do autor. Né? Não, o Marx é isso, o Marx é essa, enfim, como se constrói como efeito histórico. Né? O Marx é esse autor da segunda metade do século, primeira metade do século XIX, que escreveu isso e aquilo, e é isso que a gente entende, essa é a obra do Marx. E se a gente quiser entender o que é Marx, a gente tem que ir aqui. Aqui que está a origem das suas significações, e isso é a humanidade. Isso é o princípio da função autor, como é o princípio de agrupamento do discurso. Ele fala que é uma figura de consciência de agrupamento do discurso. Né? E o último desses três procedimentos internos, que em certo sentido é onde os dois anteriores vão se organizar, são as disciplinas. Aqui, disciplina, ele é uma forma que ele está tentando evitar, principalmente nessa época, de falar de ciência. Ele quer falar, existem disciplinas do conhecimento, disciplinas do saber. Essas disciplinas, enfim, esse sistema anônimo à disposição de quem quer ou pode se servir dele, elas regulamentam aquilo que o discurso vai, como o discurso vai, enfim, ser articulado. Em que sentido? Principalmente porque a disciplina diz respeito à vontade de verdade, na modernidade. Porque, como ele vai colocar, uma disciplina é esse sistema anônimo à disposição de quem pode, ou quem, seja, todo aquele que já passou pelos procedimentos externos, né, é aquilo que vai determinar dentro de uma sociedade, dentro do universo de coisas a dizer, aquilo que pode entrar no campo do verdadeiro ou do falso. O que isso quer dizer? Aquilo que pode ser objeto de ciência. Ele traz o exemplo da biologia. A gente pode pensar, um exemplo que eu tenho, um texto que eu tenho trabalhado bastante, acho muito interessante, que é o texto que é a Invenção do Sexo, de Thomas Laqueur, em que ele vai dizer que a ideia de sexo separado, diferencialmente, só existe a partir do século XVIII. Até lá, a mulher, o sexo feminino, a identidade feminina, biológica, anatômica, era vista como um corpo inverso do corpo masculino. O corpo masculino era visto como uma função correta, e o corpo feminino era invertido e por conta disso, incapaz, ou errado, ou equivocado, ele tem várias, nas paráfrases que a gente encontra sentido, mas dessa primeira unidade, enfim, masculina. É uma biologia desviante, em certo sentido. O que acontece no século XVIII? Bom, começou a se falar em dois corpos distintos. Qual que é a mudança que essa disciplina, então, a medicina, a anatomia sofreu? Antes não era possível você
conjecturar como verdadeiro ou falso a ideia de dois sexos. Você falar isso era não entrar no ditame científico, era não entrar no debate científico. A partir do momento que foi possível que aquela disciplina acoplou a ideia de que existem dois sexos, aconteceu o inverso. Agora, não se pode mais falar que existe um sexo só, porque o que essa disciplina aceita como verdade são enunciados que vão se pautar pela diferença do sexo. Seja para falar que um é melhor que o outro, que um tem, enfim, qualquer coisa que se queira. Mas a partir do momento que dois sexos se tornou um objeto de discurso, um objeto de conhecimento, o outro deixou de ser. Então é isso que ele vai falar. No interior dos seus limites, cada disciplina reconhece proposições verdadeiras e falsas. Ou seja, proposições das quais eu posso verificar a partir do meu aparato discursivo, mas também a partir, enfim, se for um discurso sobre a realidade, a partir da realidade. Mas ela repele para fora de suas margens toda uma teratologia do saber. Ou seja, existe toda uma outra forma de saber que é dita efetivamente, mas que não entra na disciplina, que a disciplina repele e recusa, que não vai entrar justamente porque uma das formas de controlar a verdade é dizer o que pode ou não ser colocado a crivo, a questionado da sua veracidade. Né? Ele vai falar, por exemplo, do cara das ervilhas, Lamarck. Não, Lamarck? Eu acho que é ele, mas não tenho certeza. Que quando ele propõe a ideia dele da genética, aquilo não fazia sentido para a biologia, então aquilo não foi integrado à biologia. Eles falam, não, você está viajando, isso não é biologia, isso não é ciência. Ciência é isso outra aqui que a gente está fazendo. Por mais que depois a disciplina tenha se movido e acoplou a genética e deixou de acoplar outras coisas, enfim, se modificou e se tornou possível construir um objeto de conhecimento daqui. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque já deu 9 horas. E por hoje é isso. Tem muitas dúvidas? Se tiver, acho mais fácil anotar e aí eu respondo ela semana que vem. Filipe, a gente tem só uma dúvida, mas se você quiser parar aí... Não, por mim eu posso continuar, se as pessoas tiverem afim. A